Certeza é a identidade judaica que me permitiu estar no Brasil e trabalhar. E então a minha trajetória na comunidade e a minha trajetória é um pouco no Brasil. A minha trajetória na comunidade ahm, é interessante no sentido que eu vim de fora, né? Nasci na França. Eu cheguei no Brasil em 2004, 2005, então faz quase 20 anos. E, e como estrangeiro não era tão simples estar no Brasil. Apesar de ser um país acolhedor, de ter uma certa xenofilia quando você é um estrangeiro francês, seria diferente se eu fosse um estrangeiro talvez da Bolívia ou de outros países. Ah, mas mesmo assim era difícil para mim poder me integrar, estar, trabalhar no Brasil como estrangeiro. E daí eu acabei conseguindo trabalhos quando eu cheguei no Brasil a partir desses rótulos de estrangeiro, de uma certa maneira. Então, meu primeiro trabalho foi como francês. Ah, eu consegui trabalhar porque o dono da empresa era francês. O meu segundo trabalho foi no consulado francês. E daí eu esgotei um pouco esse rótulo. E de uma certa maneira, o outro rótulo identitário que me ajudou muito foi o fato de ser judeu. E aí que eu consegui ah, um cargo como curador-chefe no que era o Centro da Cultura Judaica, ou a Casa de Cultura de Israel, Beit Tarbut Israel, que hoje é o Nibis Cultural, em 2008. Então, eu devo muito, na verdade, à comunidade judaica, porque no sentido que depois dessa tentativa através da identidade francesa, com certeza é a identidade judaica que me permitiu estar no Brasil e trabalhar. E então a minha trajetória na comunidade e a minha trajetória é um pouco no Brasil. A partir do meu trabalho no Centro da Cultura Judaica, eu queria entender a especificidade da presença judaica em São Paulo. E de cara, depois de uma pesquisa muito superficial, eu reparei que tinha pelo menos dois bairros interessantes historicamente. A Moca, que é a vinda dos judeus do Líbano, da Síria e de países árabes, e o Bom Retiro, que era muito mais marcado pela presença ashkenazi da Europa Oriental. Ah, claro, depois foi se complexificando com Higienópolis, Pinheiros, outros bairros. Mas esses bairros são duas entradas históricas importantes em São Paulo. E quando eu fui pesquisando um pouco mais fundo o Bom Retiro, rapidamente eu me deparei com a Casa do Povo, com o Instituto Israelita, Instituto Cultural Israelita Brasileiro, ICIB, conhecido como Casa do Povo, e que na época estava numa certa decadência, mas ainda aberto. E, e aí que eu entendi que tinha alguma coisa para fazer ali. Eu saí do Centro da Cultura Judaica em 2012, entrei na Casa do Povo e nos últimos 12 anos, ah, além de ter feito outras coisas, inclusive fora da comunidade judaica, sou associado, fui conselheiro, membro do conselho diretor, como era chamado da época. Hoje eu sou diretor artístico, diretor executivo. Então, a minha trajetória lá dentro acompanha a reconstrução da instituição. Todo dia a gente se pergunta isso. O que as pessoas que fundaram a Casa do Povo fariam hoje, né? E a gente está numa relação constante entre usar a história e interpretá-la. Porque eu sempre digo que se as pessoas que fundaram a Casa do Povo estivessem em São Paulo hoje, eles não fariam na casa, em São Paulo, a mesma coisa que eles fariam na época. Porque tudo mudou. Ou seja, a gente não pode ser totalmente fetichista, né? Querer manter o lugar tal como ele era nos anos 50. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser revisionista. A gente não pode
contar uma história que não aconteceu, em nome dela, fazer coisas que não fazem sentido para a instituição. Então, esse jogo da interpretação da história, ele é constante. A gente constantemente tem que pensar se o que a gente faz sentido. E, de fato, a Casa do Povo foi criada nos anos 50, com uma comunidade judaica muito ligado ao que era chamado de esquerda na época, ao Partidão, ao Partido Comunista. Muitas pessoas que já militavam na Europa, num contexto de Estado Novo ainda, com uma censura política alta, numa cidade que tinha poucos espaços culturais. Fora a Casa do Povo, se você queria fazer uma exposição em São Paulo, tinha o MASP, que é criado em 51, tinha poucos lugares. A Bienal também é criada em 51, então tinha poucas galerias de arte. Então, o que é essa cena, né, cultural na época? Daí a casa tinha uma escola, também não tinha tantas escolas. Então, e daí corta e passa para 2012, quando a gente pensa essa retomada da casa. Precisa refundar uma escola? Precisa refundar grupos de teatro judaicos? Ou precisa de outra coisa? E o que é muito da Casa do Povo é que ela sempre foi pensada para ser um centro judaico de cultura, e não um centro de cultura judaica. Ou seja, ele é intrinsecamente judaico em tudo que ele faz. Mas ele faz isso entendendo que ser judeu, se é ser o outro, porque foi o caso durante muitos séculos na Europa em particular, uma casa judaica tem que ser aberta à alteridade radical. Então, tem que ser aberta a movimentos indígenas, tem que ser aberta ao movimento negro, porque é judaico, né? Então, tem um vai e vem ali no nosso entendimento do que é uma missão desta casa, pautada pela memória, né? Criada em homenagem aos que morreram da guerra, mas uma memória que sempre foi pensada no sentido que a melhor maneira de lembrar dos mortos é cuidar dos vivos, e a gente quer lembrar, mantendo vivo a cultura que eles carregavam, judaica, yiddishista, secular. Um segundo pilar para a gente é a ideia da coletividade, fazer tudo o que a gente faz de maneira coletiva, pensando que o fazer coletivo é sempre mais poderoso. E o terceiro eixo é: estamos aqui para lembrar do passado, fazer coletivamente, mas inventar um futuro. Então, um lugar de experimentação. Qual é o lugar dessa comunidade judaica hoje em São Paulo? Como que ela dialoga com a sociedade em geral hoje em São Paulo? Então, sim, eu sou inquieto e, ao mesmo tempo, não nada seguro, mas, felizmente, não depende só de mim. Tem um conselho, tem mais de 100 associados, e a cada assembleia a gente se pergunta: estamos fazendo a coisa certa? A resposta, a gente vai testando ela no dia a dia. De reformar o teatro, o Taíbe, que ainda está numa situação muito delicada, e que era o grande palco da comunidade judaica e um dos grandes palcos da cidade e do país. Então a gente tem esse desejo mesmo de poder trazer esse teatro de volta para a cidade. Acho que isso é um grande sonho. E também, eu diria, no contexto atual que a gente está vivendo, de poder fazer um trabalho de letramento mais forte para lutar contra o antissemitismo. Em particular, o antissemitismo no campo da esquerda, que é muito diferente do antissemitismo que existe no campo da direita. É uma das missões da Casa do Povo, já que é uma instituição que nasce nessa esquerda. Hoje somos apartidário, felizmente, não tem nenhuma relação com nenhum partido. Historicamente tinha, né, com partidão, mas hoje não tem. A gente é partidário, mas a gente é político, porque a vida política extrapola a vida partidária e institucional. Mas a gente tem uma relação, de fato, orgânica com esse campo amplo, progressista, da esquerda. E o nosso papel como instituição da comunidade é lutar contra o antissemitismo da esquerda. Eu acho que a gente vê ali muito forte hoje, com a situação do Oriente Médio, mas talvez porque a gente não fez um letramento suficiente no campo da esquerda. A gente não, nós como comunidade, não ensinamos talvez o suficientemente para a esquerda o que é o antissemitismo, para além da questão da Shoah. E acho que não basta. Acho que a gente tem que analisar as estruturas do antissemitismo hoje.
são antigas e elas têm roupagem novas. Então, é isso. Tem umas coisas muito prosaica, elevador, coisa um pouco mais poética, o teatro, e coisas urgentes. A questão do antissemitismo, que não deixa de ser urgente, até porque ela se articula com a luta antirracista também. Então, não é uma questão só comunitária, é uma questão mais ampla para a sociedade brasileira.